Olá, bem-vindos a mais uma emissão dos Sabores. Aqui estamos de novo para lhe mostrar o que há de melhor na gastronomia, neste caso, nesta região onde estamos. É que nós não desistimos de lhe abrir o apetite aí desse lado. Estamos junto ao mar, já devem ter reparado, estamos numa zona de peixe, de bom peixe, e vamos conhecer um grelhador comunitário, podemos chamar-lhe assim. Vamos mostrar-lhe uma vinha onde, imaginem, eu até poderia ir de barco. Vamos também mostrar-lhe o primeiro capítulo da Confraria Gastronómica do Algarve, que tem sede precisamente no concelho que vamos mostrar-lhe, o concelho de Portimão. É aí que estamos esta semana. Terra de praias douradas, da pesca, dos pescadores e das paisagens rurais do Barrocal, Portimão é uma das mais reconhecidas zonas de lazer do Barlavento algarvio. Dividido em 3 freguesias, Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, o concelho oferece aos visitantes mais que os habituais trunfos de sol e mar. A gastronomia, os vinhos, o património, o golfe e o ecoturismo são ofertas que, aliadas ao esforço crescente de qualidade dos equipamentos, fazem desta região um destino privilegiado no competitivo setor do turismo. Mas para conhecermos melhor alguns aspectos deste concelho de Portimão, somos privilegiados. Não lhe queria chamar um guia, mas temos alguém que obviamente conhece muito bem o concelho. Sr. Presidente, gostaria que nos desse algumas pistas para mostrarmos Portimão, mas faço-lhe uma provocação para começar. Portimão não é apenas mais um dos concelhos do Algarve, é um concelho com especificidades próprias. Exatamente, Portimão não oferece só sol e praia, como é conhecido o litoral do Algarve. Portimão oferece, por exemplo, um bom roteiro turístico-cultural que pode ser partindo da zona ribeirinha para a Igreja Matriz, uma igreja do século XVI, que tem património muito interessante do ponto de vista iconográfico, do ponto de vista museográfico, religioso. Depois, a Igreja do Colégio, que tem a ver com a Companhia dos Jesuítas, o Colégio dos Jesuítas, também do século XVI, e que foi recuperado há relativamente pouco tempo pela Câmara, que está visitável, é um monumento que vale a pena apreciar, e, naturalmente, com este património mais grandioso, podemos falar também de algumas casas senhoriais no centro da cidade, nomeadamente na zona do comércio tradicional, casas que ainda reservam e conservam cantarias, corniches, algumas formas arquitetónicas, vale a pena apreciar. Depois de conhecer o centro de Portimão, vamos agora descer até à zona ribeirinha para retemperar forças. Este é um dos locais de referência do peixe grelhado, ou como se diz aqui também, do peixe assado. A famosa sardinha de Portimão, mas não só, outros peixes que aqui são. E digo aqui porque, apesar de nesta zona que está por trás de mim já não existirem os restaurantes onde se grelha o peixe à beira-mar, ali atrás, onde vos vou levar já de seguida, há um espaço magnífico para continuar a degustar o peixe de Portimão.
João, Opa, isto é não, tudo tá bom, mentira. como é Isto é que tudo vai? mentira. O Piel Gato de Portimão não é nada disso. Verdade. Desde Santarém, do Festival Gastronómico, não nos víamos. Está tudo a correr bem? Já tinha saudade. Está, graças a Deus. E pá, isto está uma maravilha. Está os rebalos da nossa costa, apanhados aqui perto. Ó João, havia ali aquele espaço onde havia a sardinha assada, onde aqui mais à frente, agora tudo mais ou menos, quer dizer, não tudo, mas uma parte concentra-se aqui neste espaço. Melhorou muito, não? Sim. Concentra-se aqui, no outro lado também, mas temos mais condições. Estes novos espaços deram mais condições. Sim, mais condições. As coisas, portanto... E eu sei que este local aqui, esta zona, tem muito a ver contigo. Joguei a bola aqui. Joguei futebol aqui, nasci aqui nesta zona, sou desta zona. És um portimonense de gema. Sou mesmo. Se quisermos, falando de peixe, um portimonense de ova. Das ovas. Aliás, nota-se logo para a pronúncia, o meu sócio é filho do Zé Martins, a homenagem seja feita, foi um dos mais antigos compradores de peixe, que aqui nesta zona também, e temos uma tradição de peixe. É isso. E estes normalmente vêm dali quase diretamente, não é? Sim. Estes aqui têm sido apanhados todos à entrada do molho. E nesta zona aqui, porque está a dar muito robalo, tem a ver com o que a Câmara fez há muitos anos, que estamos a tirar proveito, que é, as águas estão completamente limpas e hoje vêm peixes enormíssimos, corvinas e robalos, entram por rio adentro. O que dá ainda mais garantia de ser fresquinho. Claro, senão não entrava, o peixe Então, é que sabe. já que falaste tanto em robalo, se calhar propunhas aqui um robalzito agora para... Grelhado, acho que sim. Olha, propunha um destes, este aqui acho que é enormíssimo. Sim, isso é grande Isto demais, muito grande. isto é grande demais. Propunha aqui um destes, Então está bem. Então lindíssimo, vamos ver. ainda está com o cheiro a mar. Olha, só para que fiquem a perceber, aqui está ele. Mostra só. Isto não é por nada, não é propriamente para que as pessoas fiquem com ciúmes, mas é para perceberem o esforço que eu vou fazer, mesmo ajudado pela equipa, para me bater com uma coisa destas. Vai ser enorme. Vamos a isto, João. Bora. Muito obrigado, vai ser assim. Até já. No Largo da Barca foi erguido um, chamemos-lhe, altar para a arte de bem confeccionar o peixe e outras delícias marinhas nas brasas. Esta grelha comunitária serve todos os restaurantes da zona e o aroma que se liberta no ar é o melhor cartão de visita. Já na mesa, o peixe escalado faz sensação. Animais, frutos, flores, formas geométricas e cores suaves. Visitar o Algarve e não provar um dos afamados doces em massa de amêndoa ou de figo é quase imperdoável. Odete Amaral prepara estas delícias há quase 30 anos. A receita é aparentemente simples. Amêndoa pelada, amêndoa branca, ou amêndoa com pele para o figo, é triturada, moída e depois é confeccionada. A receita própria, metade de açúcar, metade de amêndoa. O açúcar fica num ponto especial, depois retira-se do fogo e então confecciona-se. O doce já não vai mais ao forno, excepto aquele que vai torrar. Depois do fogão, é a arte. As mãos, um garfo, uma faca e uma colher fazem nascer os doces finos. Assim são chamados em Portimão. À medida da imaginação desta artesã, que se orgulha dos vários prémios já conquistados com obras como o Fogareiro de Sardinhas, feito de massa de figo e de amêndoa. Sr. Presidente, estamos na freguesia de Alvores, uma freguesia que tem uma relação muito direta, muito próxima com o mar. De resto, temos aqui um porto de pesca. Há, portanto, uma relação direta de Alvor com o mar e com os pescadores. Exatamente, Alvor foi uma vila durante muitos anos com um forte componente de atividade económica ligada ao mar e ao rio e continua a ser. A pesca artesanal hoje já não é o que era há 30 ou 40 anos atrás, mas ainda continuam umas boas dezenas de famílias a viver diretamente dessa atividade económica que é a pesca artesanal. E estes barcos que vimos aqui no Rio de Alvor, ou na Ria, como agora se chama, são barcos
não de pesca amadora apenas, mas também de pesca profissional artesanal. Para além disso, a Ria de Alvor é um grande cartão de visita também do ponto de vista da paisagem, até porque temos aqui elementos muito delicados do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista da nidificação das aves migratórias, do ponto de vista de alguma flora muito específica. E Alvor, para além disso, tem um património, do ponto de vista arquitetónico também, de relevo. Recordo a Igreja Matriz. A Igreja Matriz de Alvor perde-se nos tempos, sofreu os efeitos do terremoto de 1755 e foi reconstituída nessa sequência. Portanto, neste aspecto, é uma confluência de estilos arquitetónicos, mas de qualquer modo há um elemento que é sempre de relevar, que é o pórtico manuelino. É um dos poucos exemplares tipicamente manuelinos que temos no Algarve e penso que vale a pena vir a Alvor para apreciar este roteiro. Como habitualmente, contamos com uma figura pública nas nossas emissões. Hoje estamos a falar do Algarve, mais propriamente do Concelho de Portimão, e o António Pedro Vasconcelos é o nosso convidado, porque, ao que sei, há muitos anos que passa férias no Algarve e até, de acordo com o que vi neste livro, diz um amigo seu que é o único dos mortais que passa férias num restaurante. Explique lá como é que é isso. É um bocado verdade e a explicação é simples. Eu comecei por ir para o Algarve nos anos 60, quando o Algarve ainda era um pouco selvagem, e depois, quando começou, no final dos anos 60, o boom da construção, o Algarve, comecei-me a fartar do Algarve e exilei-me no Norte. Passei a ir para Caminha, para a zona de Caminha, e depois, um dia, um amigo meu, o José Júdice, que vive na Mexoeira Grande, um dia eu estava um bocado farto daqueles restaurantes do Algarve para turistas e tal, e ele disse: pá, aqui ao lado da minha casa uma tasquinha, um tipo que abriu uma tasquinha, faz uns petiscos, anda cá, leve-te lá. E levou-me lá e era o Vila, que tinha-se juntado com o Lisa, daí o Vila Lisa, não é? E tinha pegado numa espécie de adega e transformado aquilo num restaurante. Aliás, na altura, isto foi para aí há 22 ou 23 anos, na altura aquilo até nem era levado muito a sério. Aquilo era um sítio onde ele tinha uma maneira de cozinhar para os amigos. E a pouco e pouco, e eu gostei tanto daquilo, que decidi, nos anos seguintes, quando percebi que ele ia abrir o restaurante, decidi mudar-me para o Algarve. E passei a ir para a Praia do Alvor, que é uma praia fantástica, e alugo uma casa perto do Vila, e todas as noites vou jantar ao Vila. Durante 15 dias, meus 15 dias de férias, vou todas as noites jantar ao Vila Lisa. Daí que esse meu amigo diga que eu passo férias nos restaurantes, porque eu condicionei de facto as minhas férias e condiciono os meus 15 dias de férias ao jantar no Vila, que é sagrado. Pode então dizer-se que esta é a outra cozinha algarvia, não é assim? É uma cozinha que eu não conhecia. Quer dizer, nós tínhamos a ideia que a cozinha algarvia eram os choques algarvia, a cataplana, depois muitos restaurantes para turistas, não é? O peixe, enfim, e realmente eu descobri outra cozinha. Ele, aliás, quando fez 20 anos, escreveu um livro, porque eu fiz o prefácio, que estou a vê-lo aí, Coisas da Terra e do Mar, Sabores da Cozinha Algarvia, onde ele revela muitas das receitas, dos segredos e da origem, que é, como todas as cozinhas do sul mediterrânea, uma cozinha, por um lado, extremamente saudável, extremamente saborosa e ao mesmo tempo, uma cozinha pobre. É uma cozinha de sobrevivência, não é? Então, Pedro Vasconcelos, proponho-lhe agora um exercício de memória e de sabores. Vou falar-lhe em alguns pratos. Xarém de berbigão. É um dos meus preferidos. Qual é o outro, para terminar? O que eu gosto, talvez o prato que eu acho mais extraordinário no Vila é a brote arpeada, porque é um prato de uma simplicidade enorme, é arroz com peixe. Não, a brótia é um peixe parecido com a pescada, que é posto com 24 horas ao arpio, portanto, pendurada num fio, não é? Numa corda, para ficar mais consistente, não é? É posto o sal ao arpio, portanto, das escamas, e depois no dia seguinte é cozida e é um arroz feito com uma cebola para dar um bocadinho de gosto. Depois tudo aquilo é generosamente regado com azeite e com um bocadinho de limão. É uma coisa de uma simplicidade enorme, só que é excepcional.
Falamos agora de uma gastronomia menos conhecida. O Algarve, nomeadamente Portimão, tem esta relação com a sardinha, com o peixe grelhado, mas há outra gastronomia, porventura menos ligada ao mar, por exemplo, na freguesia de Mexilheira Grande. Pois, a freguesia de Mexilheira Grande é uma freguesia rural. Aliás, comporta 51% do território do município, portanto é a freguesia maior. E obviamente que faz a ligação entre a terra e o mar, na medida em que há uma parte da Mexilheira Grande que tem a ver com o rio. Ainda a Ria de Alvor é repartida também com a Mexilheira Grande, entre Alvor e a Mexilheira Grande. Mas a parte substantiva está ligada com a agricultura, com a cultura rural e, portanto, a gastronomia também tem os seus efeitos aí e há a restauração na Mexilheira que defende muito bem essa gastronomia. A fachada na rua principal da Mexilheira Grande passa despercebida, mas lá dentro multiplicam-se as texturas e os aromas de uma gastronomia que vai buscar o que de melhor tem o mar e a terra. Quando se fala no cozinha de fusão, falamos no xarém. O xarém que num sítio se chama... O xarém, no fundo, é a papa de milho moída. Papa de milho moída. Enquanto no litoral se fazia com bivalves, com barbigão, com conquilhas ou com massa de peixe, com caldo de peixe, na serra fazia-se com toucinho. Portanto, a fusão, quer dizer, o mesmo produto pode dar para uma coisa e para outra. Elas ligavam-se entre umas e outras. Temos a batata doce e o choco, a batata doce que é do Barrocal e Serra, e temos o choco que é do mar. Portanto, e quando falo no choco com batata doce, é uma ligação perfeita. As águas do oceano e da Ria de Alvor trazem os sabores marinhos e dos campos surgem os vegetais e os acompanhamentos. O resultado, uma gastronomia de invulgares sabores que se distingue nos pormenores. Poucos o saberão, mas Portimão é também uma região vitivinícola de vinhos plantados à beira-mar. Nós fomos os primeiros a lançar, inclusive fomos os primeiros no Algarve a criar o vinho de quinta, o conceito de vinho de quinta, e atrás de nós já tem havido mais produtores. Neste momento já no Algarve já somos 12 produtores a certificar vinhos, embora nesta região, por enquanto, ainda seja só aqui a Quinta do Morgado da Torre. Sim. Este pode ser mais um trunfo da qualidade que se procura para o Algarve. Agora no Algarve temos dois turismos, temos o turismo de verão e temos o turismo de inverno, o do Golfo. Temos o turismo da praia e o turismo do Golfo. Ora, esse turismo do Golfo acaba por ser um público que aprecia a gastronomia e é um público que já é capaz, enfim, já tem algum poder de compra para pagar o facto da procura dos produtos regionais. Preservar e divulgar os sabores da região mais a sul de Portugal é o objetivo dos 70 elementos que compõem a recém-criada Confraria Gastronómica do Algarve, com sede em Portimão. No passado mês de novembro, teve lugar o primeiro capítulo desta confraria. A cerimónia teve início nos passos do Conselho, seguindo-se um cortejo que percorreu as ruas da cidade até à Igreja Matriz. Durante a entronização, ficou clara a determinação dos confrades em contribuir para que a gastronomia do Algarve, nas suas variadas influências e traços distintivos, contribua para a afirmação turística desta região. Este primeiro capítulo culminou com o almoço, onde marcaram presença alguns pratos de referência, como a sopa de peixe à portimonense e o cozido de grão à moda de Monchique. Sr. Presidente, há que admitir que têm sido feitos alguns erros ao longo do tempo, do planeamento, do urbanístico e outros, mas estamos ainda a tempo de recuperar e, sobretudo, de planear novos projetos para termos um turismo de qualidade.
Exatamente. Uma coisa é certa, neste momento já não se pode fazer a construção desregrada, sem critérios, sem planeamento, que se fez nos anos 80 do século XX. Hoje há mecanismos legais restritivos, há o plano diretor municipal, há planos de plano de urbanização rigorosos e, portanto, hoje isso já não é possível. Mas, para além disso, nós apostamos em Portimão muito numa frente de requalificação urbana e também de defesa e promoção de um turismo de qualidade. Turismo de qualidade significa, por exemplo, que neste momento nós exigimos hotéis apenas de 4, 5 estrelas. E não há lugar a outro tipo de construção. Turismo de qualidade significa que estamos a apostar, por exemplo, na complementaridade ao turismo de sol e praia, como, por exemplo, a aposta no golfe, como, por exemplo, a aposta no turismo ambiental. O exemplo da Ria de Alvor ou do Rio Arado são exemplos que devem ser relevados, porque são preocupações ambientais, com o tratamento das margens, um planeamento a esse nível é indispensável para os próximos anos. Se o turismo é a atividade âncora do concelho de Portimão, as estruturas e equipamentos, quando de qualidade, são as ferramentas essenciais à competitividade. Pode dizer-se que na zona do Val há pelo menos um bom exemplo. O Val Hotel, portanto, é um apart-hotel, tem apartamentos com 3 tipologias, T0, T1 e T2. É um apart-hotel que hoje, devido à qualidade que tem, é considerado como um suite hotel. Portanto, de verdade, embora tenha as kitchenettes, a utilização da kitchenette praticamente não existe, porque o hotel dispõe depois de toda a zona de catering a nível de apoio, portanto, restaurante, bar, snack bar, e, portanto, tendo sido construído de raiz como um apart-hotel, hoje funciona como um hotel suite. Também o golfe tem vindo a ganhar notoriedade como produto turístico algarvio, tendo mesmo recebido este ano o galardão de melhor destino a nível mundial. Em Portimão, a herdade do Morgado do Reguengo é um dos locais incontornáveis para os amantes da modalidade. Isto foi um empreendimento que começou nas mãos do Grupo Espírito Santo há 14 anos, sensivelmente. Começou no papel e fisicamente com a parte agrícola e toda a envolvente, portanto, a limpeza da propriedade. Depois avançou para, como podem ver, este campo de golfe que já está a trabalhar com o clube, e vamos abrir o segundo campo agora em março, que também já viram, e são 2 campos de boa qualidade, em Portimão, numa envolvente magnífica, campo é aberto. As pessoas sentem, e as críticas que nós temos tido é que é um campo no campo, e o outro também vai ser. Tem características diferentes, um mais concentrado, o outro mais extenso, o que é bom porque foi também isso que o grupo quis, para dar uma certa diversificação ao produto do golfe. E agora aconteceu, foi notícia, o sabor esteve lá. A cidade de Elvas recebeu, no final do passado mês de novembro, a 3ª edição das Jornadas Ibéricas de Raças Autóctones e Produtos Tradicionais. Este evento, subordinado ao tema Transformação com Genuinidade, reuniu um bom número de cientistas, técnicos, produtores e outros interessados. O mote era aparentemente simples. De que forma é possível preservar as características que distinguem as matérias-primas e os resultados finais e, ao mesmo tempo, adaptá-los aos novos tempos, indo ao encontro das exigências de distribuidores e consumidores. De um ponto de vista mais lato, pretendemos, em primeiro lugar, sensibilizar o público, quer o consumidor, quer estudantes desta área em particular, quer os próprios profissionais que trabalham na área, para
as nossas raças autóctones, os produtos delas derivados, porque pensamos que é fundamental que as pessoas estejam sensíveis às diferenças que estes produtos contribuem e àquilo que no fundo, viabiliza a manutenção das raças autóctones, que é exatamente os produtos delas derivados. Para além dos resultados obtidos pela troca de experiências durante as jornadas, a organização, partilhada entre a Escola Superior Agrária de Elvas, a Universidade de Córdoba e a Universidade de Sevilha, mostra-se confiante nas sementes que são plantadas, à semelhança do que aconteceu nas 2 primeiras edições. É gerar contactos, gerar parcerias entre grupos de trabalho, entre grupos de investigação. Como estava a dizer o meu colega que agora interveio no final, conseguimos conhecer pessoas que trabalham em áreas afins e em áreas congêneres e isso depois traz resultados para o futuro. Até nós próprios cá na escola temos trabalho desenvolvido nesta área, um pouco também fruto de alguns contactos que conseguimos em edições anteriores, e, portanto é muito positivo. As Jornadas Ibéricas culminaram em Campo Maior com uma visita à fábrica e ao Museu de Café Delta. Os participantes tiveram a oportunidade de tomar conhecimento sobre o processo de fabrico, observar ao pormenor a história da aromática bebida e o papel central desempenhado pelo grupo fundado por Rui Nabeiro neste setor, que pode também ser considerado como tradicional no nosso país. Estamos praticamente no final de mais uma emissão. Desta vez estivemos no Algarve, mais concretamente no concelho de Portimão. Degustámos muitas iguarias, particularmente o bom peixe que existe nesta região. Recomendo que vão até ao nosso site, não apenas para ficarem a saber os temas das próximas emissões, mas também para participar nos nossos habituais passatempos. Ficam agora algumas sugestões muito saborosas e fica também os votos de que estejam connosco na próxima semana e até lá, bom apetite! Concurso de Caldeiradas da Costa da Caparica, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. 7º capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau, 29 de janeiro em Ilhavo. 4ª quinzena de Gastronomia, 1 a 15 de fevereiro em Vila Nova de Famalicão. 15ª Festa do Pastor e do Queijo da Serra, 3 de fevereiro em Penalva do Castelo. 4ª Mora Pesca, 17, 18 e 19 de fevereiro em Mora. Salão Internacional do Vinho, Pescado e Agroalimentar, 20 e 21 de fevereiro em Lisboa. Próxima emissão, Peniche, Sabores do Mar.